Olá pessoal, tudo bom? Hoje eu vou falar sobre um tema que eu acho super interessante e que já não é um tema tão novo assim, mas para muitas pessoas, as pessoas nunca ouviram falar, que é a questão da relação entre a saúde do trato gastrointestinal e as doenças autoimunes. Então, o que acontece? O nosso intestino delgado, ele tem mais ou menos 5 metros de comprimento. Só que ele é todo enrugado, como se fosse um sifão de uma pia. Então, se você esticar ele, ele pode chegar a 200 a 400 metros quadrados. Aí os autores eles divergem um pouco nessa informação, mas dá praticamente uma quadra de tênis. E o nosso intestino ele tem toda essa área justamente porque ele que é o responsável pela absorção de nutrientes. Então a natureza é sábia, ela fez com que o intestino tivesse uma grande área para que a gente pudesse absorver ao máximo os nossos nutrientes. E ali dentro do intestino, a gente tem mais de 100 trilhões de bactérias, a gente tem mais de 5 mil tipos diferentes de fungos, a gente tem vírus, a gente tem toda uma ecologia que tem que estar em equilíbrio. Então, o que acontece? Desde 2002, o Dr. Alessio Fasano, que é um gastroenterologista de Harvard, ele é professor de Harvard, já publicou a questão do aumento da permeabilidade intestinal e as doenças autoimunes. Então, nessa teoria, que é uma das teorias estudadas para as doenças autoimunes, não é a única, esse intestino ele começa a ficar permeável. Em condições normais, o intestino só deixa entrar para dentro da corrente sanguínea micromoléculas. Então, nossa absorção é de micronutrientes. A gente absorve os minerais, a gente absorve os carboidratos, né, simples, a glicose, a frutose, a galactose, os aminoácidos, que são as partículas que formam as proteínas, e as gorduras. Então, em condições normais, só existe uma absorção de micronutrientes. As macromoléculas não conseguem entrar para dentro do intestino porque a nossa permeabilidade é muito seletiva. E aí, o Dr. Alessio Fasano, estudando a toxina da cólera, né, o que acontece? A cólera é uma das causas de diarreia, né, aguda. Ela produz uma toxina que aumenta a permeabilidade intestinal e aí você tem aquela diarreia, né, com perda de líquido importante e às vezes até desidratação. Então, ele estudando a toxina da cólera, se eu não me engano o nome é ZOT, ele descobriu um receptor no intestino que é estimulado por essa toxina da cólera, que quando estimulado faz com que aumente a permeabilidade, quer dizer, o intestino começa a favorecer a entrada de macromoléculas que normalmente não aconteceriam. E aí? Bom, e aí ele deu o nome desse receptor de zonulina em homenagem à toxina da cólera, e a gente sabe hoje que o estímulo da zonulina pode aumentar essa permeabilidade, né? A proteína do glúten, que foi o que o Dr. Alessio Fasano estudou, é uma das proteínas que pode estimular a zonulina e aumentar a permeabilidade. Eles chamaram esse mecanismo de Leaky Gut Syndrome, que em português é a síndrome do intestino que vaza. E hoje, se você abrir o Google Acadêmico, que é o Google científico, ali dentro só tem artigos em revistas médicas indexadas, você tem aí mais de 25 mil artigos falando sobre o Leaky Gut Syndrome. Então, essa é uma das teorias modernas relacionadas à doença autoimune, né? E aí, quando o intestino fica permeável, aí macromoléculas podem entrar dentro do intestino, né? No caso, podem chegar numa região que a gente chama de lâmina própria, que é abaixo das células do intestino que a gente chama de enterócitos. E ali embaixo dos enterócitos, das células do intestino, a gente tem praticamente 70 a 80% do nosso sistema imune. Então, grande parte do nosso sistema imune está no intestino. É o tecido linfóide associado ao intestino. Em inglês a gente chama de gout. E quando o sistema imune percebe que está ocorrendo uma invasão, que tem proteínas que não eram para estar ali, ou, enfim, bactérias, esqueleto das bactérias, que a gente chama de lipolissacarídeos, o sistema imune começa a fazer uma resposta, né? Uma resposta inflamatória. E aí, através de um intrincado mecanismo, né? E aí vem a suscetibilidade genética. Então, o seu sistema imune ele pode confundir. Na imunologia, a gente chama isso de mimetismo estrutural. Então, vamos dar um exemplo. Vamos dizer que o intestino ficou permeável
e agora começou a entrar para dentro da lâmina própria uma proteína que é muito parecida com a proteína da sua tireoide. Então, o sistema imune pode fazer uma reação cruzada, ele se confunde e faz um anticorpo contra essa proteína, mas que vai atacar a sua tireoide e você vai desenvolver uma doença autoimune chamada tireoidite Hashimoto. Então, tem vários trabalhos mostrando essa relação do intestino com doença autoimune, principalmente nas doenças autoimunes do trato digestivo, que é a doença de Crohn e retocolite, né? É lógico que você tem muita dúvida, a medicina não é uma coisa fácil em relação ao que nasceu primeiro, se foi o ovo ou a galinha, mas tem muitos trabalhos mostrando a questão da desbiose, desse aumento da permeabilidade intestinal para várias doenças autoimunes, né? E é lógico que cada uma tem a sua peculiaridade. Então, eu dei o exemplo aqui da tireoidite de Hashimoto, que é muito comum hoje em dia, né? Então, o que acontece? Nesse caso específico, a gente também tem outros mecanismos. Então, por isso que toda doença é um cenário. Qual que é o mecanismo que se cogita na tireoidite Hashimoto? A glândula tireoide, ela tem uma atividade oxidante muito grande, porque ela tem que formar os hormônios tiroidianos. E para isso, ela precisa organificar o iodeto. A tireoide, para quem não sabe, ela não usa iodo, ela usa iodeto. Então, o sal de cozinha, ele tem iodeto, que é um pouquinho diferente do iodo. Então, a glândula, ela absorve esse iodeto e o primeiro passo, ela tem que oxidar esse iodeto. Então, ela tem uma enzima, que é a tireoperoxidase, que usa o peróxido de hidrogênio para oxidar o iodeto. E essa atividade oxidante em excesso pode gerar um estresse oxidativo e aí é como se o corpo quisesse apagar o fogo com anticorpos anti-tireoperoxidase ou tireoglobulina, que é outra enzima que está associada a isso. Então, eu acredito que todas as doenças são um conjunto de situações, um cenário, mas o que é interessante disso tudo? A importância de a gente ter como premissa de tratamento para qualquer doença a mudança no estilo de vida, né? Você, por exemplo, fez um diagnóstico de uma doença e você quer continuar fazendo as mesmas coisas que você fez e te levaram a ficar doente, né? Seja do ponto de vista da alimentação, dos seus hábitos de vida, do que você anda pensando, né? Você, lógico, pode ter resultado com os tratamentos, mas o ideal é sempre você procurar fazer um conjunto, mudanças na alimentação, no seu estilo de vida que possam beneficiar você como um todo. E o nosso intestino hoje, né, todas as pesquisas apontam como um centro importante da nossa saúde. Se você for lá no Google Acadêmico e começar a pesquisar, mesmo que você seja leigo, você vai ver muito artigo relacionando o microbiota de Alzheimer, Parkinson, autismo, obesidade, doença autoimune. Então, por quê? Porque praticamente todo o sistema imune está ali dentro, 70%, 80% do sistema imune estão no intestino. Então, muito do que você faz com o seu intestino também vai acabar, de certa forma, influenciando o sistema imune. É lógico que é um mecanismo muito complexo, mas isso que é interessante. Muito obrigado.